Vamos falar hoje sobre os bloqueios que as nossas reclamações impõem no nosso dia a dia. E eu quero compartilhar com vocês essa coleção que eu li aqui, ó, do Michael Singer. São 3 livros, acredito que ele tenha mais versões aí, mas esses 3 livros são muito interessantes, porque todos eles trazem uma máxima sobre como a gente permitir que as situações, que as circunstâncias, elas não nos bloqueiem, elas não permitam que a gente fique estagnado, que a gente passe muitas vezes pelos mesmos desafios. Porque você há de convir comigo que quando a gente não aprende alguma coisa que a gente deveria aprender por ter rejeitado aquilo que se apresenta na nossa frente, as circunstâncias elas se repetem até que você assimile o aprendizado. É ou não é? Então, falando um pouquinho sobre o que esses livros trazem, e até com aquilo que eu partilho de informação aqui nos canais, né, da internet, eu quero falar um pouquinho sobre a intencionalidade. É uma palavra que você vai me ver falando sempre, que você vê pipocando na internet, mas como é importante a gente receber os aprendizados e, acima de tudo, você ser intencional na questão de não reclamar, na questão de absorver, na questão de sempre fazer a pergunta, e aí entre os exercícios de autoinquirição, exercícios muitas vezes comuns na parte mais oriental do nosso planeta, de perguntar o que que de bom tem isso aqui? O que eu posso aprender com isso? Também é uma ferramenta poderosa da inteligência positiva quando você pega um problema, uma situação, uma questão desafiante da sua vida, do seu dia a dia, e observa nessa questão desafiadora, nessa questão que está gerando conflitos em você, você observa 3 oportunidades ocultas, 3 presentes preciosos, para que você possa liberar essa energia e parar de reviver situações que já deveriam ser passado, que já deveriam ser experiências adquiridas por você. Então, Alma Indomável, A Vida Sem Amarras e A Entrega Incondicional, esse aqui foi o meu preferido. Ele traz situações de como é que a gente observa as circunstâncias, mesmo que estão fora da nossa expectativa, e aceita isso como situação de aprendizado, trazendo para si o que que aquilo, né, o que que aquilo que está se apresentando na sua frente tem a ver com você, como é que você atraiu tudo isso. E quando a gente é mais intencional no nosso dia a dia, a gente para de reclamar. No passado eu li um livro chamado, oh meu Deus, era alguma coisa sobre reclamação. Eu vou procurar e vou colocar aqui na descrição. Pare de reclamar, alguma coisa assim. Não me lembro exatamente do título, mas ele trazia uma proposta de você não reclamar, se observar, não reclamar por 21 dias. Inclusive, ele trazia até um elastiquinho de pulso, para que a hora que você reclamasse, você desse uma estilingada no seu pulso e se lembrar disso. E o objetivo era que você passasse 21 dias sem nenhuma reclamação. Eu gostaria até de fazer, né, de propor esse exercício a você, para você entender como é difícil a gente passar o dia sem reclamar. Como é, às vezes você fala assim, caramba, não percebia que eu reclamava tanto. Como muitas vezes essa reclamação está na sua boca, no seu consciente e inconsciente, e isso está moldando a sua realidade, isso está trazendo muito mais desafios para você viver por conta disso que você profere. Porque nós somos energia, nós somos vibração, o que a gente emana é o que volta para a gente. É como se a gente tivesse um arco que sai da nossa cabeça e voltasse para a planta dos nossos pés, então isso está sempre girando em torno de nós. Reclamar, pegue, né, o significado.
é você que clama de novo, você que quer ser ouvido. Então, tudo que você reclama é o que se potencializa na sua vida. E ele traz de uma maneira assim, esse autor ele traz de uma maneira leve, para que você possa desestressar, para que você possa acalmar sua mente, para que você possa observar as oportunidades, para que você ative a sua criatividade, a sua intuição e perceba que tudo é presente desse universo, que tudo, muitas vezes, é aquilo que você recebe e que você transforma, que você transmuta. Então, se você não está apto a receber algumas coisas que você não deseja, você não está apto também a receber aquilo que você deseja. Quando a gente abre o nosso coração, quando a gente recebe os aprendizados, aproveita eles, transforma eles em presentes, em oportunidades, você vai perceber que muitas coisas começam a chegar até você. Aquilo que você deseja começa a chegar até você. Então, quando você tem uma intencionalidade, você começa o seu dia intencionalmente falando: hoje eu não vou me estressar no trânsito e eu vou dar passagem para aquelas pessoas que desejam. Gente, o trânsito é digamos assim, uma sala de aula. Quando você sai, tem muita gente nervosa, tem muita gente estressada, tem gente que está com pressa, atrasada, tem gente que está precisando, né, de um socorro, então está passando na sua frente, você não sabe o que está acontecendo. Só que se você não sai intencionado, as suas emoções já mudam, suas emoções mudando, os seus pensamentos também mudam, o seu comportamento muda, você começa a ficar reativo. E a partir do momento que você começa a trabalhar essa aceitação, você também começa a deixar fluir mais. Eu saio intencionalmente com a proposta de dar passagem para alguém no trânsito, de ser gentil. E aí você percebe que isso acaba fluindo para outras áreas da sua vida. Você percebe que você começa a ficar mais sem resistências, que aquelas coisas, você não permite que elas dominem o seu comportamento e as suas emoções. Você para de dar poder às coisas externas a você e você começa a concentrar o poder dentro de você, de manter a sua serenidade, sua paz, sua tranquilidade, seu pensamento de maneira lógica, racional, mas conectado com uma intuição, com alguma coisa que aflora mais a sua criatividade, usando o racional e emocional numa medida digna, vamos dizer assim. Então, esses livros, eles trazem justamente isso, né? Tem uma frase aqui do livro A Entrega Incondicional, que ele fala assim: minha fórmula para o sucesso era muito simples. Faça qualquer coisa que seja colocada à sua frente de coração e alma, sem pensar nos resultados pessoais. Faça o trabalho como se ele lhe tivesse sido dado pelo próprio universo, porque tinha sido mesmo. Então, a gente sabe, ele traz aqui que muitas coisas aconteceram, muitas sincronias aconteceram para o que está se desenrolando na sua frente estar de fato na sua frente. Então, aproveite o aprendizado, não despreze o aprendizado para que você não precise repetir, repetir, repetir por meio de várias circunstâncias praticamente iguais, sendo que você poderia estar mais avançado, estar mais evoluído, né? Ter conquistado aquilo que você realmente deseja. E aqui ele traz as coisas, né, com esse deixar fluir, com esse estado de flow, com essa permissão, com a quebra dessa resistência. Resistência é uma das palavras que ele usa bastante aqui, a gente quebrar essas resistências. Ele foi nos mostrando através dessa história, isso aqui é como se fosse uma autobiografia, esse aqui, A Entrega Incondicional. Ele vai nos mostrando que muitas vezes as coisas que a gente nem imaginou, mas que estavam propostas para a gente nesse universo, elas vão sendo atraídas através de oportunidades à medida que você quebra, baixa suas resistências. E aí ele mostra como ele construiu, digamos assim, um pequeno império do nada.
do nada, aproveitando as oportunidades, às vezes nem entendendo as oportunidades que apareciam, às vezes nem entendendo os problemas, as circunstâncias que se materializavam na frente dele, às vezes difíceis, às vezes, sabe, coisas sobrenaturais, mas aceitando tudo e entendendo como é que ele podia se colocar, como é que ele podia colocar os talentos, os dons, as capacidades, as habilidades em favor daquilo. Então, é isso que eu quero, né, trazer para a gente meditar hoje. Como é que a gente pode ser intencional nesse sentido? Como é que a gente pode trabalhar a nossa mente a partir do momento que a gente inicia o nosso dia para ser intencional nas áreas que pedem a nossa intencionalidade? Você começa o seu dia dentro da sua casa e aí o seu esposo, a sua esposa, às vezes fala uma palavra porque não dormiu bem. Você, como é que é? Já ataca? Já fala, já revida? Quando você tem a intencionalidade, você pode observar isso e deixar passar, deixar ir, que é o tema de um outro livro, né, de David Hawkins, Deixar Ir, é o título do livro dele, muito bom para a gente quebrar essas resistências. Então a gente precisa receber para poder transformar. A gente precisa intencionar para a gente poder dirigir o nosso comportamento àquilo. A gente precisa quebrar as nossas resistências, aquilo que o nosso ego, nossa, eu preciso estar por cima, eu preciso dar a última palavra. Para quê? Tua paz é muito mais importante. Quando você está em paz, quando você está centrado, você pensa muito melhor, você coloca os seus talentos de maneira muito mais objetiva nas coisas que você faz. Então, pense sobre isso, sobre começar o seu dia intencionalmente. Como que você quer dirigir, drive, até o seu trabalho? Se você pega uma condução, como é que você quer estar até chegar ao seu trabalho? Você quer aproveitar a caminhada, o trajeto, para ir agradecendo que você pode caminhar, que você pode, né, que você tem saúde para isso, que você tem mobilidade, que você tem recursos? Ou você pode ir reclamando daqui até lá, e eu já falei, toda vez que você reclama, você clama de novo, você pede de novo aquilo. Por isso que quando pessoas que reclamam não saem da situação, perceba isso. Pessoas que são reclamonas, pessoas que só quando você encontra, a tua energia fica até meio abalada, as pessoas estão sempre na mesma circunstância. À medida que você para de reclamar e agradecer, você muda o seu aspecto vibracional também. Você muda as circunstâncias, você muda o seu óculos. Você tira aquele óculos só de pesar e você coloca um óculos de bem-aventurança, de gratidão, de possibilidades. Esses dias eu estava caminhando, eu estava correndo no parque. Eu gosto de fazer minhas corridas matinais. E eu tenho percebido que eu encontro um senhor quase todas as vezes que eu vou lá. Sempre que eu estou dando a volta ali, eu cruzo com ele, chegando, enchendo o pneu da bicicleta, uma bicicleta preparada para ele, porque ele tem uma atrofia dos braços, né? Então ele não tem a mobilidade dos braços, ele segura através de alguns comandos específicos ali, uma bicicleta com 3 rodas, e ele vai exercitar as pernas, ele vai exercitar o coração. E aí, às vezes, a gente reclama porque eu estou cansado, eu estou com uma dorzinha aqui, com uma dorzinha ali, sendo que nós temos todas as possibilidades. Então, a gente precisa começar a agradecer mais e reclamar menos, a observar os presentes que o universo nos dá para que a gente possa se aprimorar. Existem algumas culturas que dizem que tudo que acontece com a gente foi desejado por nós para a nossa evolução.
Então, se isso foi desejado por nós numa fatia inconsciente do nosso ser, uma fatia mais espiritual, cabe a nós receber isso. Talvez não com alegria, porque você ainda não consiga, mas receber isso como forma de aprendizado, como gratidão pelo aprendizado. O que que eu tenho que aprender aqui? Pergunte a si mesmo, o que que essa situação está me mostrando? O que que eu não estou percebendo ainda? E aí ele traz, né? Meu livro está todo rabiscado, né? Então, ele traz essas questões assim para que a gente possa se livrar desses pontos que nos atrapalham tanto, para que a gente possa ser mais intencional, permanecer mais comprometido com o seu propósito, se permitir ser feliz, se permitir ser agraciada pelos presentes que o universo também tem para você. Às vezes tem pessoas que falam, a minha vida é muito difícil, a minha vida é muito sofrida. Toda vez que a gente fala isso, é como se a gente estivesse experimentando isso de novo. Vou ler uma frase aqui, ó, aleatória, que eu peguei aqui dos meus rabiscos. Se você sabe viver o dia a dia, tudo se torna uma experiência libertadora. Olha isso! Se você sabe viver o dia a dia, estar no presente, estar centrado, ele fala muito de exercícios de respiração para a gente trazer a nossa mentalidade para o presente, parar de pensar nos problemas e focar no inspirar e expirar. Mas se você sabe viver o dia a dia, você consegue ser mais feliz. Daniel Kahneman também tem um estudo sobre isso, falando sobre o eu projetivo e o eu experiencial. O eu projetivo é aquele que está pensando no futuro, aquele que está pensando no passado, aquele que não está vivendo o presente. E a pesquisa, uma pesquisa científica, Daniel Kahneman é um prêmio Nobel, ela fala que quem não vive no seu eu experiencial tem uma grande probabilidade de viver de maneira infeliz. Por quê? Porque você não está aonde as coisas acontecem. Então, eu deixo essa reflexão para mim, para você, porque enquanto eu falo para você, eu falo para mim também, eu reforço o aprendizado aqui, para que a gente possa observar os contrastes da nossa vida, aquilo que a gente acha que é injustiça, aquilo que nos aborrece, de uma forma mais positiva, de uma forma como se fossem presentes. Pergunte-se sempre: o que eu tenho que aprender agora? O que eu ainda não vi? Que pode ser muito útil para o meu desenvolvimento, para o meu amadurecimento, para as experiências que eu tenho que reter para ir para o próximo nível. Bom, eu acho que o recado é esse. Eu gostei muito de ler esses livros, recomendo. Vou deixar a descrição aqui embaixo. Se você gostou, se esse conteúdo faz sentido para você, clica aqui, dá um like e compartilhe essa informação com mais pessoas. Ó, gratidão. Fica na paz. Shalom, shalom.